tema de hoje é o espírito de verdade. Poderia ser também a formação da mentalidade cristã, parte 2, que é um tema que nós trouxemos mês passado, porque é como se fosse uma continuação. Ou também, como eu falei com o seu Márcio Kaufmann domingo passado, poderia ser, talvez até melhor, Monte Moriá, parte 2. Vamos observando que tem tudo a ver. Eu não me canso de surpreender com essas coincidências, entre aspas, dos temas que, sem nos falarmos, sem combinarmos, os facilitadores, os temas é como se estendessem, fosse uma continuação, não sempre, mas muitas das vezes. Então, no último encontro, trouxemos muito do livro, que foi o primeiro livro de Emmanuel, o mentor das atividades mediúnicas, por que não dizer da vida, de Chico Xavier. O primeiro livro que Emmanuel ditou, escreveu, dissertou para o nosso querido Chico foi um livro intitulado Emmanuel, ou Deus Conosco, em 16 de setembro de 1937, Chico ainda com 27 anos de idade. Então, Emmanuel conta nesse livro que, ainda que existam povos ou comunidades que não creem em nosso Senhor Jesus Cristo de uma forma consciente, ainda assim que todos os seres humanos que reencarnam no planeta Terra, consciente ou inconscientemente, têm Jesus em seu coração. É uma interpretação muito profunda que requer um estudo muito delicado para tentarmos entender essas filosofias de Emmanuel. Mas ele afirma com todas as letras que todo o ser humano reencarnado no planeta Terra, ainda que não dê valor a Jesus, ainda que a sua crença, a sua comunidade, o seu continente, a terra em que nasceu, não é cristã, mas dentro de si, inconscientemente, tem as energias, o amor, a luz, a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo em seu coração e na sua mente. O teminha do último encontro foi a formação da mentalidade cristã. Não foi sentimento somente cristão, intuição, inspiração cristã. Foi a mentalidade, uma coisa até física, até material, transpõe a espiritualidade, chega a ser orgânico a crença em Jesus, ainda que não saibamos. Porque Emmanuel cita na obra de 16 de setembro de 1937 que com o nascimento de Jesus, na primeira vez na Terra, houve como uma comunhão direta que nunca havia tido entre a Terra e o céu. Jesus bebê, na manjedoura, inaugurou o portal, entre aspas, de uma comunhão direta de forças espirituais que nunca haviam vindo ou se comunicado ou acompanhado Jesus no orbe terrestre. Então, Emmanuel chega a ser até poético ao dizer que houve pela primeira vez, perfumes exalavam estranhamente e admiravelmente em todos os seres humanos ali presentes na manjedoura, representando assim toda a humanidade. E Jesus, através da grandeza do seu amor, da sua luz e da sua sabedoria, abrangia pela primeira vez todos os corações ali representados por aquela pequena comunidade em Jerusalém. Então, Jesus, antes de se dirigir ao seu martírio, à sua crucificação, Emmanuel traz que entre tempos e tempos, em 3 acontecimentos da vida de Jesus, nunca houve uma manifestação tão grande da sublimidade de valores espirituais no planeta Terra, como nesses 3 acontecimentos sublimes, como ele cita na obra: a manjedoura, no Tabor e no Calvário. Esses 3 pontos, esses 3 acontecimentos, em anos mais ou menos 33, 34, 35, 31 anos, na cronologia do tempo,
esses três acontecimentos, os personagens e as personalidades que estavam ali presentes na manjedoura, no Tabor e no Calvário, recebeu a mais pura energia e valores espirituais que o planeta Terra jamais recebeu em toda a sua história até os dias atuais. Então, pegamos aqui vários recortes de palestras de irmãos experientes, como Haroldo Dutra Dias, Divaldo, para nos embasar. Pegamos o Evangelho segundo o Espiritismo, Caminho, Verdade e Vida, O Consolador, vários livros de Paulo e Estevão, vários livros da Seara Espírita. Então, Emmanuel diz que Nosso Senhor Jesus, minutos antes do seu martírio, chamou alguns dos apóstolos, não todos, chamou alguns dos apóstolos e recomendou como que talvez nos últimos minutos de sua vida corporal verbalizou algumas importantíssimas informações para deixar para a posteridade. Então ele lembrou alguns poucos apóstolos, mais ou menos assim: meus irmãos, se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, que vos dará um outro Consolador, para que fique com vós para sempre, o Espírito de verdade. O Espírito de verdade que a terra não pôde reconhecer ainda, porque não vê e não sente. Mas vós outros conheceis, porque ele habita já em vós. Jesus disse aos apóstolos: não vos deixarei órfãos, não se preocupe, porque ali era uma tensão, uma tristeza e um sentimento de tristeza muito grande naquele minuto. E Jesus disse: não vos deixarei órfãos, porque eu estou em meu Pai, vós estáis em mim e eu estou em vós. Aquele que guarda os meus mandamentos e os tem consigo, eu rogarei a meu Pai, e eu e ele, através desses que guardam os meus mandamentos, são esses que me amam, e através desses, eu e meu Pai viremos e faremos morada. Jesus disse. E umas partes muito interessantes. As palavras que eu estou dizendo aos senhores não são minhas, e sim do Pai que está no céu. Vamos repetir. As palavras que eu estou dizendo e que eu disse aos senhores não são minhas, e sim do Pai que está no céu, do Pai que me enviou. Tudo que tenho dito até hoje, eu rogarei ao Pai que me enviou para enviar aquele outro Consolador. Enviará um outro Consolador, o Espírito Santo. Então Jesus repete a mesma nomenclatura de todo o Antigo Testamento, talvez poucas vezes verbalizadas por Jesus, a palavrinha Espírito Santo. Então Jesus diz aos apóstolos que rogará ao Pai para ele enviar o Espírito Santo, que vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo quanto eu vos disse. E se dirigiu ao seu Calvário. Em 1864, quase 19 séculos depois desse acontecimento, Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, confirma, após alguns anos de pesquisas de comunicações mediúnicas em toda a Europa, que o Espírito de verdade
e o Espírito Santo e o Consolador prometido por Jesus é uma simbologia única, corporificada em uma doutrina, na doutrina espírita. Então, Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita, afirma, formaliza e oficializa que aquele Espírito de verdade, aquele Consolador prometido por Jesus, é a doutrina espírita. Sigamos. A palavra Consolador, toda vez que ouvimos a palavra e lemos a palavra Consolador no Antigo Testamento, ela tem um significado. Consolador, na sua significação original, grega, significa paracleto. Uma palavrinha difícil. Paracleto é consolador. Então, para toda a tradição antiga do Antigo Testamento, Paracleto é consolador, que tem alguns significados, algumas características para ser considerado paracleto, para ser considerado consolador. Paracleto é aquele que anda ao lado de alguém, mas não andar ao lado de alguém por andar. Deve possuir qualidades raríssimas. Então, um paracleto é alguém que anda ao lado de alguém para. Prestem atenção e vamos vendo a similaridade ao espírito de sequência da natureza e vamos observando se essas palavrinhas que aqui diremos não são também as características da doutrina espírita, as características dos espíritos puros. Vamos observando. Na Grécia, Paracleto e para o Antigo Testamento era consolador. E Paracleto era aquele que anda com alguém mais. Andar com alguém para consolar, esclarecer, ensinar, defender e interferir pelas criaturas junto a Deus. Então, para ser considerado um paracleto, a pessoa deveria obrigatoriamente, naturalmente, ter essas qualidades: consolar, esclarecer, ensinar, defender, interferir o outro, para o outro, servindo ao outro. Aí nós pegamos uma palestra de Haroldo Dutra Dias só em cima desse tema e diz que em todo o Antigo Testamento os paracletos eram sinônimos de sábios, profetas do Antigo Testamento, de toda a literatura da tradição dos hebreus. Então todos os justos, os verdadeiramente justos, todos os sábios, os verdadeiramente sábios, e todos os profetas, os verdadeiramente profetas, eram chamados também popularmente por Paracleto do Senhor, porque eles, os verdadeiros, consolavam, esclareciam, porque a função básica é andar ao lado de alguém, vírgula, com uma característica. Com uma característica, ensinar as leis de Deus. Além de consolar, interferir, defender, esclarecer, o quê? E para quem? As leis de Deus. Ser intérpretes conforme os seus conhecimentos, conforme a época, logicamente. Mas assim eram considerados os paracletos. Então vamos vendo também nessa obra de Emmanuel que em todas as épocas, ainda que entre 1000 anos e 1000 anos, séculos e séculos, sempre houve entre os profetas, que eram agora os paracletos, todos eles são, vamos ver mais um pouquinho lá na frente, os representantes de Jesus no planeta Terra, ainda que em outras crenças, porque somos livres para crer naquela frente,
naquela escola, naquela crença religiosa que faz bem ao nosso coração. Mas nosso Senhor Jesus Cristo, representando a misericórdia divina, está acima de tudo isso, de ser cristão ou não, de ser católico ou não, de ser espírita ou não, umbandista ou não, do candomblé ou não, evangélico ou não, judeu ou não. Nosso Senhor Jesus Cristo está acima de tudo isso. Independente da crença, nos faz bem, nos faz nos tornar uma pessoa melhor, é a religiosidade que está inserido dentro de nós, inserida dentro daquela religião, daquela nomenclatura religiosa, que para Jesus e para os benfeitores nunca vão perguntar que religião professava enquanto eras encarnado, não. É o que fizestes. Mas eu também tinha religião. Legal, melhor ainda. Mas é uma segunda pergunta, talvez, não a primeira. Então, Paracletos eram os consoladores da época, de todas as épocas, que eram representantes de Jesus. Agora, pegando uma carona na palestra do senhor Márcio Kaufmann, Monte Moriá, vamos resgatar novamente a conversa simbólica e poética de Abraão com Deus. Quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, volte para a sua terra, porque através de você vai gerar outras sementes que serão abundantes, serão infinitas. E Abraão, sem entender nada, ficou um pouco desorientado, olhou para o céu, olhou para as estrelas. Lembra o que o seu Márcio lembrou-nos? E Abraão, sem entender, olhando para o céu, tentando interpretar aquilo que ouviu de Deus. Deus pergunta: consegue contar as estrelas? Não, então assim será a sua descendência. Volte. Quando Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, quase 19 séculos depois, vem nos trazer essa interpretação, Allan Kardec, através de todo o seu estudo, sua pesquisa e comunicações mediúnicas de todas as médiuns, de todos os países diferentes e sem falar entre si, nem se conheciam e nem a mesma língua falavam, não tinha WhatsApp, não tinha telefone celular, acho que nem telefone fixo também, creio eu. Então, Allan Kardec vem afirmar que a descendência dessa visão poética do Antigo Testamento de Abraão era a descendência espiritual, que os filhos de Abraão, porque ali naquele momento da humanidade, a espiritualidade superior, com a permissão de nosso Senhor Jesus Cristo, algum ser humano pela primeira vez na Terra, deveria gerar filhos que acreditassem num Deus único, porque não havia. Então tinha que começar com alguém, por alguém, porque todos os povos naquela época do planeta eram politeístas. Então alguém deveria ser intuído por Jesus, sem saber que é somente um Deus para todos os povos. Então tinha que começar por alguém, e esse alguém foi Abraão. Então toda a sua descendência foram descendentes do Deus único, que por sua vez, em todo o Antigo Testamento, eram chamados de estrelas. Vamos vendo a similaridade dos fatos e da história do espírito de sequência natural. Então, os filhos de Abraão eram chamados de as estrelas de Abraão, os filhos de Abraão, as estrelas do céu, que eram
as pessoas que pela primeira vez já vinham convencidos como não sei o quê, não sabendo quem, mas que alguma coisa de muitos deuses da água, da guerra, do amor, da justiça, da paz, da natureza, não está casando as informações. E intuitivamente eram povos pela primeira vez no planeta Terra que acreditavam num Deus único e que eram chamados as estrelas de Abraão, as estrelas do céu. E, correndo um pouco mais nos séculos, vamos vendo também no Antigo Testamento que a época de Isaías, um outro profeta muito conhecido, a época de Isaías também como uma linguagem poética, uma simbologia, sempre que olhava para o céu e aqueles que andavam com Isaías, ele dizia: quem criou? Ele falava para si e para os outros: quem será que criou tudo isso? Quem forneceu esse exército? Quem produziu esse exército? Está lá escrito. E os seguidores ficavam deslumbrados. Quem chama esse exército, essas estrelas, pelo nome? Então vamos vendo que a época de Isaías, estrela tinha um significado também de exército. Então, o exército de Abraão, as estrelas de Abraão, exército, estrela, filhos do Deus único, todas essas palavras eram sinônimos. Por isso que em todo o Antigo Testamento vamos lendo e talvez mal interpretando, não sou eu que estou dizendo, mas Emmanuel e em suas obras, que houve um pequeno deslize, um pequeno erro de interpretação ao dizer que Deus, no Antigo Testamento, era o Deus do exército. Mas não do exército, nosso exército, da guerra. Era o exército que eram as estrelas. Era o Deus de Abraão, das criaturas que estavam confiando no Deus único, pois exército eram estrelas. E nós interpretamos até hoje que era o Deus do exército, da guerra. Talvez originando aí várias guerras, ainda hoje, infelizmente, porque não tiravam o espírito da letra. Eram literais em suas interpretações, mas não podemos ser. Devemos entender o contexto histórico da época para tentar entender por que era exército, estrela, filho de Abraão, descendência espiritual, que a doutrina espírita, nos seus postulados, sempre nos interpreta de uma forma mais fácil, sempre nos ensina de uma forma mais, às vezes não tão fácil, mas mais direta, mais simples, retirando toda a poesia, retirando toda a alegoria, retirando todo o misticismo, retirando todos os dogmas, ou seja, as verdades fundadas e indeléveis e não podendo ser discutido, conversado. Talvez por isso já dissemos aqui em várias ocasiões que a doutrina espírita recebe novos adeptos semanalmente, porque as próprias pessoas não estão mais conseguindo encontrar respostas satisfatórias e serem consoladas com muito respeito a qualquer outra denominação religiosa, mas que já estão ficando um pouco cansadas de dar respostas que é assim porque tem que ser, é assim porque Deus quer, e ponto final. Nós sabemos que é porque Deus quer, mas nós devemos também entender, questionar algo mais lógico, mais racional, porque entendendo melhor, nós nos consolamos melhor, temos mais
tentando buscar uma certeza que às vezes não vamos ter, mas através da doutrina espírita, pelo menos para o nosso entendimento, são verdades trazidas de uma forma mais simples, de uma forma mais direta, sem muitas alegorias. Mais lógico e mais racional. Positivo. Então vamos vendo que exército, estrelas, todos considerados a descendência de Abraão, que eram considerados os primeiros povos que confiavam, tinham fé, acreditavam como naturalmente, de dentro de si para consigo, no Deus único. Então, vamos vendo que no livro O Consolador, uma obra-prima da doutrina espírita, que na noite de 31 de outubro de 1939, um benfeitor espiritual se manifestou na reunião mediúnica de Chico Xavier e seus confrades, e na noite de 31 de outubro sugeriu a Chico e aos componentes da equipe que por que não comecem a pensar, talvez, em algumas perguntas, em algumas centenas de perguntas, e que se essas perguntas fossem dirigidas ao nosso benfeitor Emmanuel, que está aqui presente, e com a permissão de Jesus, Emmanuel, quem sabe, pode trazer as respostas dessas perguntas. Aí Chico Xavier, legal. Então eles aderiram a essa sugestão, passaram a se reunir e numa outra noite, Emmanuel se apresenta e diz, através do esforço dos senhores, das reuniões dos senhores, foi autorizada a vocês, aos senhores formularem as perguntas e trazer para mim, para eu ser um meio, um instrumento de nosso Senhor Jesus Cristo para responder. Então, eles fizeram algumas centenas de perguntas. E aí, em 1939 para 1940, originou-se, depois de Emmanuel responder todas as centenas de perguntas, a obra-prima chamada O Consolador. E O Consolador deveria ter uma pergunta original, de número 1, e a pergunta original era essa. Emmanuel, a doutrina espírita, apresentando a doutrina espírita na feição de Consolador prometido por Jesus, em seus 3 aspectos, científico, filosófico e religioso. Ciência, filosofia e religião. Qual dos 3 aspectos é o maior? Não perguntou-se qual era o principal, nem o mais importante. A pergunta foi, dos 3 aspectos da doutrina espírita, qual é o aspecto maior, Emmanuel? Poderia nos ensinar? E Emmanuel respondeu mais ou menos com essas palavras. Pegando como exemplo e como simbologia, apresentando a doutrina espírita numa forma simbólica de um triângulo de forças espirituais, aonde a ciência e a filosofia a vincula à Terra, é a religião, o ângulo divino que ligará a Terra ao céu. É a religião, o ângulo divino do tripé que ligará a Terra ao céu. Pois a ciência e a filosofia apresentada pela doutrina espírita sempre impulsionará de uma forma progressiva, atenta, acompanhando sempre qualquer assunto nesses 2 ângulos para toda a humanidade em qualquer época. Porém, é na religião onde repousa a sua grandeza divina, Emmanuel cita. Pois a doutrina espírita, como consolador prometido por Jesus, é o evangelho do próprio Jesus restaurado. Palavras de Emmanuel.
A doutrina espírita é a restauração do evangelho puro do Cristo, que já foi puro alguma época da humanidade, mas nós distorcemos, nós desvirtuamos, nós dogmatizamos, nós colocamos alegorias, nós a mistificamos. Então a doutrina espírita é a restauração de algo novo? Não. Já está lá, sempre esteve, só está restaurando, relembrando, reconsolando, reensinando, reinterferindo, redefendendo como os paracletos, as vozes dos céus de nosso Senhor Jesus Cristo, representando nosso Senhor Jesus Cristo, novamente pululando em todos os países, primeiramente na Europa, sendo codificada em 5 obras por Allan Kardec, organizadas e codificadas por Allan Kardec, não escritas por Allan Kardec, foram escritas pelos médiuns psicógrafos, intuitivos, inspiracionados. Nem se existe essa palavra. Finge que existe. Desculpa. Não captei a vossa mensagem. Paracleto do Senhor, desculpa. Mas Moisés, calma que vamos entender. Agora Moisés, não mais no Monte Moriá do seu Márcio, agora no Monte Sinai. Moisés, se lermos em qualquer obra antiga do Antigo Testamento, vamos ler assim: Moisés, ao receber os 10 mandamentos de Deus no Monte Sinai, ouviu uma voz. Mas essa voz não era única. Era uma voz, um som. Mas no Antigo Testamento diz que essa voz, na verdade, eram 70 vozes no mínimo, verbalizando de uma forma direta para Moisés, que era médium, que Emmanuel cita em várias obras, inclusive na obra que falamos, de 16 de setembro de 1937, no livro Emmanuel. Emmanuel coloca a figura de Moisés tão alto, a importância de Moisés para o mundo foi tão grande. Só um parêntese, primeiro que ele, mesmo após Abraão, foi o único que conseguiu, com sucesso, generalizar a ideia do Deus único. Começou por Abraão, mas Moisés foi o que teve sucesso. Sem castas, sem níveis culturais, sociais, foi Moisés. Então, Moisés, ao ouvir a voz, o Antigo Testamento diz que eram 70 vozes, sonorizando uma só. Mas por que, Taylor? Por que 70 vozes? Para que Moisés não ouvisse os 10 mandamentos sozinho. Toda a humanidade, de alguma forma, naquele dia, pelo Antigo Testamento, ouviu também, de alguma forma, os 10 mandamentos. Porque não era uma voz, era uma voz, simbolizando 70 vozes. E qual era o nome da voz que nós lemos no Antigo Testamento? Quem se manifestou para Moisés foi o Espírito Santo. O Espírito Santo se manifestou para Moisés. Em outras obras, Deus se manifestou a Moisés através do Espírito Santo. Uma palavrinha muito usada em todo o Antigo Testamento. O Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que Jesus, ao chamar alguns discípulos, antes de se dirigir à sua crucificação, falou: vou rogar ao Pai e ele enviará em meu nome. Jesus dizendo aos apóstolos: meu Pai enviará em meu nome aquele Consolador. Usa essa palavra, aquele.
o outro Consolador, o Espírito Santo, que vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo quanto vos tenho dito. Então, o Espírito Santo que Jesus nos trouxe é o Espírito Santo que ditou, com a permissão de Jesus e de Deus, obviamente, os 10 mandamentos, o decálogo divino. Aí, vamos buscar no livro Consolador, assim, para ver como Chico Xavier e seus confrades estavam antenadíssimos. Emmanuel, todas as profecias, todas as predições que nós vemos, lemos e entendemos de todo o Antigo Testamento, todas as profecias, dá a entender que eram diretamente inspiradas por Jesus. É verdade? Vamos repetir. Todas as profecias do Antigo Testamento, Emmanuel, eram diretamente inspiradas por Jesus? Dá a entender isso pela profundidade das falas. É verdade, Emmanuel? Emmanuel responde, sim. E diz mais. Todas as profecias efetuadas em todo o Antigo Testamento eram efetuadas sob a ação direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Todas as profecias do Antigo Testamento eram efetuadas sob a ação direta de Jesus. Pois, só Ele é capaz de entender bastante e conhecer bastante os corações, as necessidades e as fraquezas de seus tutelados. Então, ainda que fossem profetas, ainda que fossem sábios, ainda que fossem justos, ainda que fossem os paracletos do Senhor, são tutelados do Senhor. E também médiuns do Senhor. Então, Emmanuel ratifica, eram efetuadas com a permissão e a direção direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí, essa é a pergunta 276. Na pergunta 312 do livro Consolador, Chico Xavier e seus confrades perguntam assim, Emmanuel, João, o evangelista, afirma que 3 são os que fornecem os testemunhos dos céus. João, o evangelista, afirma em suas descrições que 3 são as fontes, 3 são as causas que dão testemunhos dos céus. O Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Como interpretar isso, Emmanuel? Chico pergunta aos seus confrades. Aí Emmanuel responde assim. João referia-se a o Pai, o Criador, Deus, a causa primária de todas as coisas. O Verbo, nosso Senhor Jesus Cristo. O Verbo divino. O médium de Deus. A pessoa que ainda não é encarnada, quando ainda não existia um planeta chamado Terra, foi o que verbalizou aos seus paracletos para formar uma rocha, as rochas geológicas do planeta Terra. Precisava de um verbo para auxiliar, para comandar, para impulsionar, para dizer faz isso, faz aquilo. E esse verbo santificado era nosso Senhor Jesus Cristo.
E Chico, ok. E o Espírito Santo, que nós lemos tanto no Antigo Testamento e outras crenças religiosas. Aí Emmanuel diz assim: Espírito Santo é a legião de espíritos puros, santificados e redimidos no amor, na luz e na sabedoria que colaboram com nosso Senhor Jesus Cristo desde a formação do orbe terrestre. Vamos repetir. E Espírito Santo? Espírito Santo é um nome que significa um número sem fim de espíritos puros, santificados e redimidos no amor, na luz, na sabedoria, que colaboram com nosso Senhor Jesus Cristo desde que o mundo é mundo. A doutrina espírita é ou não é maravilhosa? Que retira o Espírito Santo da letra. Então, quando lemos Espírito Santo, não é um Espírito Santo, não é uma pessoa, não é Jesus, não é Deus. É a pleiade de benfeitores espirituais puríssimos que, voltando à pergunta de Chico sobre a afirmação de João, porque João já sentia dentro dele. Jesus explicou, mas além da explicação, João já tinha entendido isso. Espírito Santo é essa legião de espíritos. E Emmanuel cita a palavra legião, Haroldo nos lembra isso numa palestra. Poderia ser um agrupamento, não poderia? Um conjunto, um agrupamento, vários espíritos. Mas por que legião? Porque à época, legião era uma palavra romana, do exército romano. A legião era um agrupamento dos soldados. Então, vamos percebendo a similaridade. Até acabar, a gente aprende essa palavra. Similitude existe? Não? Tá bom. Bom. Então, vamos vendo a semelhança. A semelhança das palavras para nos ensinar de uma forma mais clara. Então, eles entenderam, e isso está lá no livro Consolador. Vão lá na pergunta 312 que vocês vão ver a resposta. É um grupo de espíritos que representam, que podem dar testemunhos das verdades. Então, qualquer um pode ser... Percebam a pergunta, só 3 são as causas, as fontes das verdades. São Jesus, Deus e os espíritos que, por já atingirem esse nível evolutivo, com a permissão de Jesus, podem se apresentar para uma equipe, como se apresentaram, por exemplo, a equipe de Allan Kardec, representando a verdade. Então, o Espírito Santo estava com Allan Kardec? Estava. O Espírito Santo estava com Moisés? Estava. O Espírito Santo pode estar com qualquer um de nós se nós estamos falando a verdade de Deus. Sim. Muito bem, senhor. Aí, na obra Paulo e Estevão, na segunda parte, Emmanuel diz assim, quando fala da igreja de Antioquia, Emmanuel fala assim, na igreja de Antioquia, onde trabalhavam Lucas, Barnabé, Paulo, o grande Paulo, o apóstolo dos gentios, o Espírito Santo começou a se manifestar através do fenômeno de voz direta. Para tudo, irmão. Volta. O Espírito Santo começou a se manifestar pelo fenômeno de voz direta para Lucas, para Paulo, para Barnabé. Então, fenômeno de voz direta. A doutrina espírita nos ensina isso através do Livro dos Médiuns. Não é psicofonia, não é incorporação, que é uma mediunidade até mais forte do que a psicofonia.
É o fenômeno de vozes direta, precisa ter média de efeitos físicos e também de efeitos intelectuais, porque você ouve o Espírito falando aqui, alto, em bom tom e claro. Aí precisaria, criamos nós que Paulo, Lucas, Barnabé eram médios. Então, o Espírito Santo se manifestava para eles, ensinando, porque ali eles trabalhavam na igreja de Antioquia, evangelizavam todas as gentes, eles mesmos. Então, a voz direta, o Espírito Santo. Numa obra espírita, mano, o Espírito Santo, virou, tá em outra religião, para tu ver como isso é da nossa cabeça. E como Emmanuel, por ser um paracleto do Senhor, e já sabe que quem está lendo essa obra é um espírito apressado, que julga, interpreta sem entender, antes de virar a página, tem lá a nota do autor espiritual. Antes de virar a página. Claro que Emmanuel já sabia que o cara é Espírito Santo, já misturou tudo, não sei mais nem se eu vou querer ser espírito. Palavras antigas, do Antigo Testamento, sei não. Nós não respeitamos as tradições, essa é bem verdade. Nós não respeitamos as tradições que Jesus respeitou. Se Jesus disse aos seus apóstolos, o Espírito Santo virá, não foi o apóstolo que disse, foi Jesus que disse. O mesmo Espírito Santo. Só que vamos entender melhor agora. Ele explicou, o Espírito Santo é o Espírito de verdade, é o Consolador, ele virá mais para frente, através de alguém que vos ensinará tudo e vos fará lembrar tudo aquilo que eu vos disse, que ele já disse para os apóstolos que ele dizia, mas que ele não dizia, que quem dizia por ele era Deus. No mesmo parágrafo. As palavras que eu tenho dito aos senhores não são minhas, Jesus disse, e sim do Pai quem me enviou. Então aí já cai por terra a trindade de outras religiões. Um só não. Eu, meu Pai que me enviou, que fala por mim, na grande maioria das vezes, e que enviará outro Consolador, outro Espírito de verdade, outro Espírito Santo, em meu nome, que eu atesto, que eu dou testemunho que o que o Espírito Santo, o Espírito de verdade, o Consolador prometido dizer, escrever, diz e escreve em meu nome, porque pode, porque eu confio nessa pleiade infindável de Espíritos Santos. Legião de espíritos puros, no amor, na luz, na sabedoria. Essas são as palavras que Emmanuel diz. Não estou falando da minha cabeça. São espíritos puros, santificados e redimidos. Aonde? No amor, na luz, na sabedoria, sob a misericórdia de Jesus e de Deus, que trabalham, colaboram, em nome de Jesus e em nome de Deus. Então, ele diz lá, na nota de rodapé, voltando. Nota do autor espiritual. Ninguém, com essas palavras, ninguém deve ignorar que Espírito Santo, precisa falar mais uma vez? Aí ele repete. É a legião de espírito puro, santificado e redimido no amor, na luz, na sabedoria, que trabalha com Jesus Cristo, desde que o mundo é mundo, na formação do globo terrestre. Então ele coloca a nota de rodapé. Precisa? Sim. 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 Então, o Espírito de verdade é sinônimo de Espírito Santo, que é sinônimo de Consolador prometido, que é sinônimo
da pleiade de espíritos, da legião de espíritos puros no amor, na luz, na sabedoria, santificados e redimidos. Ou seja, então, nós temos que buscar as palavras e tirar o espírito da letra, redimidos. Então eles não nasceram assim. Aí já cai por terra toda aquela crença dogmática de outras frentes religiosas que os anjos são seres à parte da criação. Se o espírito é puro, ele é redimido, ele se santificou através de sua humildade, de colocar lá a sua cabecinha depois dos seus erros de encarnações, que foi galgando. Agora eu sei o que é o amor, eu senti o que é o amor, agora eu vivencio o amor, agora eu tenho moral, eu sou uma pessoa digna, com moralidade, agora eu tenho conhecimento, eu vou estudar, eu vou ter sabedoria, porque também eu sou amoroso, eu tenho moral, mas eu sou ignorante. Tudo bem, eu sou analfabeto. Tudo bem, virá a encarnação que você vai ter a oportunidade de estudar. Aí você vai aprender, você vai ficar inteligente, estudioso, que isso vai lhe ajudar a você ter o que? A sabedoria. É o que nós estamos tendo agora, estudando. Exatamente. Que nós estamos fazendo nesse exato momento. Então nós podemos ser o espírito de verdade de luz encarnado. Não. Não, senhor Alex, não. Ainda não. Tenhamos calma. Podemos ser. Podemos ser. Faltou humildade, senhor Alex. Nessa... Não é questão de humildade, é questão da verdade. Não, tô brincando. Não precisa mais desencarnar. Poderemos ser. Nós aprendemos que somos espíritos perfectíveis, em vias de perfectível. Não somos perfeitos. Perfeito, nem Jesus disse que era. Falou só Deus é. Jesus só disse que era o mestre, lembra? Sou mestre, eu sou. Perfeito, não. Bom, não. Nem bom Jesus disse que era. Jesus, o Paracleto de Deus, não aceitou ser chamado de bom, não aceitou ser chamado perfeito, falou que só Deus é. Então nós estamos em vias de, para um dia, fazer parte dessa... exatamente. Exatamente. Um dia chegaremos lá. Um dia, daqui a milhões e milhões de anos. Não tem problema. O importante é que, através da doutrina espírita, nós aprendemos que o tempo tem uma outra conotação. Nós interpretamos o tempo de uma forma mais amigável, porque nós somos espíritos imortais. Então, é a própria pleiade de espíritos puros que representam Jesus, que podem falar em nome de Jesus, que também pode ser o sinônimo de espírito de verdade, porque Jesus só falava verdades, correto? Só revelava. A gente aprende com a doutrina espírita que Jesus revelava coisas. Mas por que revelava e não falava? Porque só se revela o que é verdade. O que não é verdade pode ser falado. Eu posso vir aqui e falar uma mentira. Mas se eu falar que eu estou revelando, revelação tem sinônimo de verdade. E Jesus só revelava, por ser um espírito de verdade que só fala verdades, representados e testemunhados, como a pergunta de João, pelo Espírito Santo, pelos Espíritos Santos, santificados e redimidos, no amor, na luz e na sabedoria, que colaboram com Jesus, mas que não são Jesus. Jesus, eles todos são paracletos que estão a anos-luz da gente e que são, como resposta de Emmanuel, tutelados de Jesus. Ainda que são paracletos, mas ainda sim são tutelados. É.
Acreditamos que a palavra santo é nesse sentido, no santificado, no redimido, no purificado através de encarnações e encarnações, não seres à parte. São seres que já galgaram, já chegaram lá. São Luís, que era chamado como o amigo o anjo guardião de Allan Kardec, por exemplo, era São Luís da Igreja Católica. Então, São João, São Benedito. Mas esses espíritos, quando raríssimas vezes que se manifestam em alguns grupos mediúnicos, a palavra santo não existe. O São não, é irmão Benedito, é irmão João. Eles nem falam que são eles, a gente não sabe, é João, pode ser qualquer João, concorda? Porque são vários nomes, Aparecida, Conceição, mas que representam as verdades de quem? De Maria. Com outros nomes. São espíritos santos femininos que representam a mãe de todos, a mãe de Jesus. O nome pouco importa, se é Aparecida, Conceição, se é João, se é Benedito. Não, a palavra santo não, porque é Jesus e Deus. O resto é todo mundo tutelado. Todos paracletos do Senhor. Então, o Espírito Santo que se manifestou na igreja de Antioquia, vocês já são meio-dia e 30? Então já estamos indo para a parte final. Que se apresentava na igreja de Antioquia eram espíritos santificados no amor, não no santo. Músicas italianas. Não. Isso é do homem. As caixas, as divisões, os nomes, que nós pensamos que ainda deve existir, porque senão não existia mais. Se existe é porque ainda existem em nós pessoas que precisam dessas hierarquias, precisam dessas regras, porque senão se perdem mais rápido. Porque eu tenho que ir para a igreja de domingo. Então tem que ir, da mesma forma que a gente tem que vir para o centro, que senão a gente desanda. Qual é a diferença? Eu tenho que ir para o centro, senão eu vou desandar essa semana. Estou desequilibrado. Qual é a diferença de ir para a igreja? Nenhuma. Só os conhecimentos que a doutrina espírita traz de uma forma, porque aprendemos que a doutrina espírita é o cristianismo nascente puro, restaurado. Não mudado, relembrado, feito novamente, porque esquecemos. Muita mistificação durante muitos séculos. Muito boa pergunta. Estávamos aguardando essa pergunta. Então, quando a gente reza, eu vou rezar para São João, eu vou rezar para São Marcos, Nossa Senhora de Aparecida, esses espíritos, nós lemos na codificação espírita que eles, por serem os paracletos do Senhor já lá, e por poderem dar testemunhos da verdade, é uma pleiade que já está no nível que representa uma verdade só de Jesus. Então não importa se é para Conceição, João, Benedito. Se não é São Benedito ou São João, ou a Nossa Senhora da Aparecida ou Conceição que vai responder, é um outro por ela estar ocupada, talvez não importa. É uma verdade só que vai chegar até a senhora. Agora, a simpatia que nós temos por ele cabe, é válida, é respeitável, é a humildade. Não, eu sou devoto de Nossa Senhora da Conceição, que é uma coisa mais bonita que isso. Tá bom, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que fazer a missa, eu tenho que fazer a procissão, eu tenho que ir lá para Belém, se eu estiver no Brasil, naquela data do ano. É lindíssimo, é o respeito, é a humildade. Não necessariamente que a Aparecida ou a Conceição, porque já é uma pleiade, é um nível de espiritualidade santificado por Jesus, que representa Jesus. Então não tem mais, a gente não consegue visualizar, mas isso é que estudamos na doutrina espírita. Sim. Chico Xavier volta e meia em várias obras. Chico Xavier fazia questão de interpretar o lado espiritual das igrejas para mostrar para os irmãos católicos, evangélicos e de outras crenças que a religião é do homem.
Várias vezes ele ia na igreja e via os espíritos santificados na hora que os padres sérios, ele dizia, os padres sérios, os homens de bem, de valor, quando pede para fazer a fila da hóstia, todas as hóstias são a espiritualidade superior, os benfeitores espirituais, magnetizam as hóstias, como magnetiza no passe, como magnetiza a água fluidificada. Então eles fluidificam as hóstias e de cada hóstia saem luzes brilhantes que, ao colocar na boca dos fiéis, vamos dizer assim, uma linguagem deles, todo o corpo. Mas Chico Xavier lembrava que das filas quilométricas para receber as hóstias, muito pouco, a hóstia saía fluidificada, brilhante, até entrar na boca do fiel. Em alguns fiéis continuavam brilhantes, iluminadas, mas na grande maioria de nós, vamos nos incluir, elas ficavam escuras antes de passar pela glote, elas já escureciam, porque aí é a gente, né? A nossa energia. Então, eles respeitavam sempre a igreja, os padres, as hóstias, os santos, por assim dizer, de dentro das igrejas, que quem são eles? São os espíritos purificados, que não tem religião. Nós já falamos aqui, outros irmãos falaram, a grande maioria dos centros espíritas no Brasil, os mentores do centro são irmãos que, em últimas passagens, eram católicos. E são os mentores de um centro espírita. É só a gente parar para pensar, mas então quer dizer que é tudo da nossa cabeça. Né? Se é um Frei Luís, Frei Leão, um São Benedito, um São João, Joana de Ângeles, outras denominações, frentes religiosas em alguma encarnação muito relevante para o mundo, que assim se mostram até hoje e que são mentores de centros espíritas. Francisco de Assis? Sim. Ele pode fazer tudo sozinho também. Sim. Sim. Então, para finalizarmos, e o Pentecostes? Vamos falar do Pentecostes. Emmanuel cita na obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo, interessante, denominado Mediunidade. Ele fala do Pentecostes. E diz lá, o Espírito Santo se manifesta através de Simão Pedro e de outros apóstolos, em maior destaque através de Simão Pedro, que chega a se levantar, e ali ele fala em línguas diferentes, foram chamadas línguas de fogo, nomenclaturas, alegorias. O Espírito Santo se manifestou através dos apóstolos. Sim, a pleiade de espíritos puros santificados no amor e na luz e na sabedoria se manifestaram entre os apóstolos ali presentes, e cada apóstolo explicava o cristianismo, a boa nova nascente e pura de Jesus, por serem médios, nas línguas mater, nas línguas naturais de todos os povos. Porque nesse dia, nessa praça extensa, era dia de festejos e existiam pessoas de várias nacionalidades, de Jerusalém, de Roma, da Grécia, de Samaria, de várias terras. E cada apóstolo, como que num passe de mágica, começou a falar de Jesus na língua da pessoa. É como se eu chegasse para o senhor aqui e começasse a mas como? Eu não falo essa língua. Então ali, como Emmanuel atesta, ali, numa linguagem poética belíssima, o poder de nosso Senhor Jesus Cristo se comunicou pelas energias reduzidas dos apóstolos. Emmanuel descreve nesse capítulo. O poder de Jesus se comunicou através dos apóstolos, das energias reduzidas dos apóstolos. Que uma vez perguntaram para Emmanuel, quando o Senhor encontrou os apóstolos, um dos apóstolos pela primeira vez no plano espiritual, como é que você recebeu ele? De joelhos. Ele respondeu, Chico, de joelhos mesmo. De joelhos. Então ali é o Espírito Santo que se manifestou na Pentecostes, onde os apóstolos falou em línguas que não tinham acesso e que Emmanuel cita na obra, muitos ainda assim vendo, ouvindo na sua língua, sendo consolado, tirando suas dúvidas. Eu entendi. Ainda assim falaram, eles estavam bêbados.
esses seguidores do Cristo são loucos. Você viu? Falou em línguas diferentes, deve ser bebida. Muitos não acreditaram, mas ali, Emmanuel diz, ali estava inaugurada a era da mediunidade com Jesus e por Jesus no planeta Terra. Naquele dia, Emmanuel cita na obra, inauguramos a mediunidade com Jesus e por Jesus. Porque mediunidade por si só é um meio. Podemos ser um meio de tudo, mas com Jesus e por Jesus que é a aprovação, é a dificuldade, é o trabalho. Porque não existe improvisação na mediunidade com Jesus. Não existe. Ou você se prepara e realmente arregaça a manga, ou não. Então, em todos esses fenômenos, para fechar o pensamento, na Pentecostes, no Monte Sinai, na Igreja de Antioquia, Jesus para os apóstolos, Allan Kardec, o Espírito Santo se manifestou? Sim, os Espíritos puros se manifestaram para divulgar, ainda até hoje, em 2023, a Boa Nova. Porque se estamos aqui hoje, em 2023, ouvindo às vezes as mesmas coisas que já lemos, mas talvez hoje de uma forma nova, é porque a boa é nova. E se é boa é porque é legal. E se é boa é porque é legal. E se é legal é ótimo. E vem de Jesus, que é o Espírito que só fala, só revela a verdade. Então está tudo certo. Então, no prefácio, em 1864, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem ditada pelo o Espírito de Verdade. No prefácio, não é nem na introdução, é no prefácio da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, que quem assina é o Espírito de Verdade, que poderia ser o Espírito Santo, poderia ser os Paracletos do Senhor, que poderia ser nosso Senhor Jesus Cristo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, se espalham por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos, glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssono nas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, aqui estamos juntos de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu, Senhor, Senhor, e podereis entrar todos no reino dos céus. Obrigado.